Olá, meus amados. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para estudar um pouco mais as lições da vida cristã, né? Nessa semana vamos estudar a lição que tem por título A Cura de um Filho de um Chefe Judeu, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Donizete. Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. É um prazer estar aqui nesse momento participando dessa maravilhosa lição com todos. E também hoje estamos com a presença da nossa querida irmã Marenice. É um prazer muito grande, né, estar aqui participando mais uma vez também dessa lição e que Deus possa estar conosco e que cada um que for ouvir também possa entender e receber a iluminação do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos gravando aqui um dia especial, estamos gravando na cidade de Martinópolis, né? Então, desde já, queria deixar um abraço a todo mundo aqui da igreja de Martinópolis e todos aqueles que estão escutando essa lição, estão assistindo esse vídeo, que possam sentir o carinho de Deus e o abraço nosso. Antes de começar a lição, vamos fazer uma oração? Pastor Donizete, faz oração para nós. Carinhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós estamos na tua presença, queremos agradecer pelas bênçãos que tão bondosamente nos tem dado, por essa oportunidade de estarmos aqui, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que ilumina nossa mente, nosso coração, com o poder do Espírito Santo para que possamos entender essa maravilhosa lição e passar esse conhecimento também a outras pessoas. Tenha uma bênção especial sobre todo o teu povo, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que possa tirar proveito na vida espiritual e cada dia mais nós possamos nos preparar para a volta de Jesus e um dia estarmos todos nas mansões celestiais. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da lição dessa semana, como já foi dito no começo, é Jesus cura a filha de um chefe judeu. Mas para contextualizar, né, e para simplificar, é a cura da filha de Jairo, né? É essa a lição que nós vamos estudar essa semana. E para trazer um pouquinho no contexto, antes de começar tudo, nós estudamos na lição passada sobre os gadarenos, né, os endemoniados gadarenos, que Jesus estava de um lado da margem, então ele atravessa, vai até aquela cidade de Gergesa, do outro lado da margem, encontra dois gadarenos ali, e resumindo um pouco para não ficar muito longe, o povo, depois do milagre de Jesus, expulsa ele daquela cidade. Então ele volta de barco de novo, e aí é onde vai começar a nossa história. O verso áureo da lição diz assim: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Aqui a gente vê um exemplo de fé muito grande, né? É muito interessante isso daqui, porque esse chefe judeu, no caso Jairo, quando ele fala para Jesus, ele dá a notícia de que a filha dele faleceu, mas olha a fé desse homem. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Veja a confiança, a fé que ele tinha, né, em Jesus, tinha certeza de que se Jesus fosse, a filha dele ia viver. Ia viver. Interessante aqui que ele é um chefe judeu, né? É um chefe judeu. É um chefe judeu. Os judeus não davam muito crédito para Jesus, não gostava muito das coisas que Jesus fazia. Mas esse chefe aqui, quando ele precisou, né? Aí ele precisou de Jesus, aí ele foi procurar Jesus. Aqui nesse verso áureo mostra para nós, né? Nós estudamos nas lições passadas que Jesus era mais recebido entre os gentios, entre aquelas pessoas que não eram judeu. E mostra também que, como foi dito, quando o chefe precisou, ele foi até Jesus. Mas o problema não é quando ele precisou ir até Jesus. O problema é aqueles que precisaram e não foram até Jesus, né? Esse é o triste. Muitas vezes os judeus estavam precisando e não iam até Jesus. Jairo, então, mostra que ele era um chefe judeu e quando ele precisou, ele reconheceu sua condição e foi até Jesus. Né? Não teve aquele orgulho de não procurar, né? Porque como os outros tinham, às vezes precisava de Jesus, mas o orgulho era tanto que não procurava. Não ia até o mestre. Ele não teve esse orgulho, né, de não procurar. Ele foi até Jesus. Foi até Jesus. É interessante notar aqui na continuação da nossa lição, vem nos dizendo o texto do livro Desejar Todas as Nações, 342, como o irmão Júnior comentou no início, né? Na lição passada, que o povo daquela cidade de Gersa não aceitou Jesus. E expulsaram ele de lá. E ele foi para um outro lugar aqui e fala que Jesus encontrou uma multidão que o
para o receber e saudaram-no com alegria. Então veja a diferença. Ele fez aquele grande milagre ali, um pouco antes, naquele local. Mesmo assim, o povo não aceitou ele ali, expulsou ele de lá. Mas agora ele encontra uma multidão que recebe ele como? Com muita alegria. Mostra dois lados, né, da história ali das pessoas. E trazendo para os nossos dias hoje, muitas vezes é assim, né? Enquanto uns rejeitam Jesus, outros estão prontos a aceitar de braços abertos e alegre e feliz, né? Exatamente. Nós devemos procurar essas pessoas. Nós não devemos ficar triste quando as pessoas rejeitam o evangelho, mas saber que se alguém rejeitou, em outro lugar vai ter alguém sedento, procurando, né? Exatamente. Então, a continuação da lição vem dizendo para nós que Jairo, ele era príncipe da sinagoga. Então, ele não era uma pessoa ali de baixa patente, por assim dizer, né? Ele era um alto chefe judeu, ele era príncipe da sinagoga. Exatamente, era um príncipe ali, né? E aí ele, mesmo sendo um príncipe, ele, quando se viu numa situação difícil, ele foi procurar quem poderia ajudar ele, né? Ele procurou Jesus para restaurar a filha dele, né? Que diz que a filha dele estava moribunda, e aí ele foi atrás de Jesus, né? Doente, né? Ou seja, ela estava doente até então. Isso. E aí ele foi procurar Jesus para que viesse curar ela. Mostra para nós que independente da posição da pessoa, né? Pode ser chefe, pode ser rico, pobre, independente da sua posição e status, todos nós estamos sujeitos a doenças, a coisas ruins na nossa vida, porque esse mundo é um mundo de pecado, né? E ele, por ser chefe da sinagoga, não estava livre disso. A sua filha adoeceu e estava moribunda. Como diz aquele ditado, né, que o pessoal fala, que a morte ela não escolhe, rico ou pobre, culto ou sem cultura, né? Então a morte ou a doença em si, ela pega todas as pessoas, ela atinge toda a classe de pessoas. Como aqui está falando, né? Esse homem era uma pessoa importante, mas também teve o problema da doença na família dele, né? Interessante notar que a gente vê o exemplo de Jesus aqui, que ele não fazia distinção de classes, né? Sendo pobres, sendo ricos, o propósito de Jesus era sempre ajudar as pessoas. Nesse caso, foi interessante que esse Jairo, né, sendo um chefe ali judeu da sinagoga, um príncipe da sinagoga, Jesus não se importou com isso, ele quis ajudar, né? Isso. E mostra para nós, né, na próxima, continuando aqui na lição, na continuação, diz assim que os discípulos ficaram surpresos, né? Porque para eles, assim, veio o chefe da sinagoga, eles esperavam o quê? Que Jesus ia falar assim, não, também não vou ajudar, né? Vocês me desprezaram, vocês me trataram mal, também não vou ajudar vocês. E aí Jesus fala assim, não, tudo bem, vamos lá ver sua filha, né? Esse é o seu desejo, ela tá doente, tá moribunda, vamos lá, eu vou ver sua filha, vou fazer um milagre por ela. E os discípulos ficaram surpresos. Nossa, Jesus nos surpreende a cada dia, né? Quando nós achamos que ele não vai fazer, aí é que ele faz. E aí fala que ele seguiu, né? Ele seguiu a multidão. Jesus foi, porque ali no começo da lição já falou que Jesus encontrou uma multidão, né? Então ele estava com aquela multidão quando Jairo chegou até ele. E aí ele foi para a casa de Jairo, mas a multidão foi seguindo ele, né? E os discípulos também falou, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí foi seguindo também. A gente vê assim a ansiedade de Jairo, né, para que Jesus chegasse logo na casa para que curasse a filha dele. Mas aqui na pergunta 4, no texto do Desejar Todas as Nações, 342, vem nos relatando que Jesus ia devagar. Por quê? Por causa da multidão. E Jesus, nessa caminhada até a casa de Jairo, ele demorou um pouco de tempo, porque ele também se preocupava com outras pessoas, né, que vem falando que ele se condoía, né, ele detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento e confortar um coração turbado. Então, veja que a ansiedade de Jairo, a gente imagina assim, né, de que Jesus chegasse logo na casa dele, mas Jesus estava ali, indo para lá, mas se preocupando também com outras pessoas, fazendo cura, né, confortando outras pessoas, e demorou um pouco essa caminhada até lá. Era uma prova de fé para Jairo, né? Exatamente. Porque imagina só, um pai com uma filha doente. Eu não sou pai ainda, mas quem é pai aí vai entender melhor. Um pai com uma filha doente, prestes a morrer, ele vai até Jesus, né? Já tem que se livrar do orgulho, né?
porque ele tinha ali, então ele vai até Jesus, se livra do orgulho, vai até o mestre, pede ajuda, e Jesus diz assim, não, vamos até sua casa, eu vou ajudar. E aí eles vão, então, e Jesus vai demorado, como foi dito, né? Vai parando, curando, porque Jesus tem que atender a necessidade dos outros também. Ele não era exclusivo de Jairo. Só que Jairo não entendia. Para ele, o desespero dele era aquela filha dele morrendo ali. E ele não conseguia entender, só que Jesus estava provando a fé de Jairo. Não é que Jesus era ruim ou que Jesus não estava nem aí, ele estava provando a fé de Jairo. Porque se fosse nós hoje em dia, né? Tá indo e vai devagar e ele fala assim: nossa, minha filha vai morrer, anda logo, vamos, depressa. Só que Jairo não fez nada disso. E a Ele ia paciência, né? paciente e calmo. Né? Jesus Ele foi não testando cobrou a paciência isso, dele foi a também. paciência, a fé, até que chega um momento e nós podemos pensar assim: Jesus não estava nem ligando. Jesus não estava nem ligando o que ia acontecer, né? Mas ele estava, porque chega um certo momento, né? Continuando aqui na notinha, que chega um servo de Jairo e diz assim para ele, né? Que não precisava ir, que a filha já tinha morrido, não precisava incomodar o mestre com isso, que a filha dele já tinha descansado. Só que Jesus estava atento. Exatamente. Porque Jesus escuta, no meio da multidão, no meio das curas que ele estava fazendo, ele escuta o que esse servo disse. E o que ele fala? Que nós vemos, né, que ele, quando ele ficou sabendo disso, né, da notícia que o servo trouxe para Jairo, ele falou, não temas. Não tem. Veja, né, essa esperança, esse conforto que Jesus deu para esse homem, né? Ele falou, não temas, disse ele, crê somente E será e será salvo. salvo. Então nós vemos aqui, né, como a gente assim vê, o que nós estudamos nessas lições todas aqui, a gente vê ali a misericórdia de Deus, né? Assim, a compaixão de Jesus para com as pessoas. Diante de uma situação dessa, Jesus estava indo para lá, para a casa dele, né? De repente a notícia vem de que não precisa mais incomodar o mestre, porque ela já faleceu. Uhum. Mas quem que estava ali? O doador da O doador vida. da vida. O que podia dar vida para aquela menina, né? Então ele falou, não temas, crê somente. Excelente. E a gente vê que, falando da misericórdia de Jesus, Jesus atendia todas as pessoas que vinham até ele. Ele não tinha acepção de pessoas, né? Não. Não tinha, que era um chefe judeu, mas se fosse qualquer outra pessoa também, de qualquer outra nação, ou qualquer credo, religião, ele também atendia. Da mesma forma que foi com o centurião. Da né? mesma forma. Da mesma forma com tantos outros. Então a gente vê como que Jesus é misericordioso. Ele tem misericórdia de todos, todo ser humano. Ele não faz exceção de pessoas. Sim. Essa história aqui é muito linda, porque em meio a todo aquele barulho, né, toda aquela cura, aquele tumulto que estava ali, aquela multidão seguindo Jesus, o servo chega, fala para Jairo que a filha tinha morrido, e Jesus ali intertido com outras coisas, escuta o que o servo falou e vira para Jairo e diz assim, não temas, crê somente será salvo. Exatamente. E Jairo creu, Com certeza. porque a filha dele, nós vamos ver mais para frente o que aconteceu com ela, né? Contando essa história, no livro Desejado, fala que Jairo achegou-se mais para o Salvador. Quando Jesus disse isso para eles, que ele se aproximou, ele se achegou mais ao Salvador e juntos apressaram-se para a casa dele. O que ele entendeu? Ele entendeu que Jesus deu importância no caso dele. Ele viu ali que Jesus não estava desligado como ele estava imaginando, né? Isso. Mas Jesus ouviu aquilo e ele viu que Jesus deu importância para o caso dele. Ele se chegou mais a Jesus, né? É uma experiência linda, né? Porque assim, ele estava pensando na demora. Nossa, Jesus está demorando. Ele está parando, curando essas pessoas. Minha filha está em estado terminal, assim, digamos, né? Moribunda. E ele fica parando e curando essas pessoas, sendo que nós deveríamos ir logo. E aí chega o servo e diz que a filha já tinha morrido. Né? Aí ele ficou triste, mas Jesus vira para ele e diz assim, não temas, se você crer, sua filha será salva. Então ele entende que o trabalho de Jesus não era exclusivamente para ele, que Jesus tinha que curar aquelas pessoas, Jesus veio para todo mundo. Jesus não era só dele, Jesus era de todos, mas Jesus também se importava com o problema dele. Né? E aqui nós vemos a fé, né? Agora Jairo precisou exercer essa fé. Tanto é que nós lemos no versório, né? O que ele disse para Jesus? Minha filha faleceu, agora mesmo. Então, quando ele soube disso, ele disse essas palavras a Jesus, né? Mas ele falou o quê? Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então, a confiança de Jairo numa situação dessa era muito grande. De que Jesus podia fazer alguma coisa em favor da filha dele, né?
É uma experiência linda. Então chega o momento em que Jesus, Jairo e os discípulos ali chegam até a casa dele, né? A casa de Jairo. Quando eles chegaram lá, os pranteadores, né? Os tocadores de flauta já estavam ali. Exatamente. Então, digamos assim, o funeral já estava pronto, né? Quando Jesus chega ali, o funeral já estava pronto. Todo mundo já estava triste, já estava a casa naquele clima tenso, todo mundo já no funeral da menina. Então Jesus diz para eles assim, né? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, assim, né, no meio daquele funeral, surge alguém que diz assim, por que vocês estão tristes? Imagina como é que ficou o A povo, menina né? não tá morta, ela tá só dormindo. E em sequência, né, vem dizendo assim que as pessoas riram, indagaram assim, quem que é esse estranho? Quem que é essa pessoa? Nós vimos a menina morta. E ele disse que ela tá dormindo. Eles começaram a rir baixinho, né? Um deboche, um desdém de Jesus. E Jesus faz o quê? Aqui nós vemos que nessa experiência aqui, quando ele falou que ela dorme, a gente lembra a experiência de Lázaro. Né? Lázaro. Foi o mesmo que Jesus disse para os discípulos: Lázaro dorme. Uhum. Então tá aqueles inquiriram, mas sim, Senhor, se dorme está bem. Mas ele estava falando, né, de um outro sono, né? Isso. Mas por que Jesus disse para a multidão aqui que a menina dorme? Porque ele estava ali, né? Ele O doador tinha da poder. vida estava ali, que tinha o poder de acordar, de ressuscitar aquela menina. Então, o que ele, quando ele vê tudo isso, ele faz o quê? Aqui diz, pedindo a todos que deixassem a casa, né? Pediu a todos que saíssem da casa, levou consigo somente quem? O pai e a mãe da menina e 3 discípulos, né? Que era Pedro, Tiago e João. Então, Jesus levou eles e aqui diz, juntos entraram na câmara mortuária. Então, foi esses que Jesus convidou para que fossem lá testemunhar o milagre que ele iria realizar. Né? Naquele barulho, né, na casa, as pessoas chorando e fazendo barulho, e aquele lamento, e as pessoas, alguns rindo de Jesus pelo que ele falou. Sim. Então ele fala assim, ó, coloca todo mundo para fora da casa. Só vai ficar a mãe, o pai e esses 3 discípulos. Né? Então Jesus entra ali na câmara mortuária e o milagre acontece. Aí quando Jesus entra ali na câmara, ele fala em palavras familiares, né? Menina, levanta, né? Eu te ordeno. Então a gente vê ali que Jesus usou o poder dele, né? Com a autoridade dele, ele ressuscitou aquela menina. E aí, na frente, né, dos discípulos e do pai e da mãe ali, ele fez esse milagre. Sim. A gente vê, imagina os pais como que ficou, né? A felicidade. Que felicidade que os pais ficaram ali, em presença da menina que estava morta e agora vê ela viva. Voltou à vida novamente. É interessante que que 2 lições para trás, né, que foi a do que ela curou o filho da viúva de Naim, né? Tem um pedaço que fala que Jesus com o seu poder ordenou, né? Da mesma forma que quando Jesus ordenou foi com o seu poder, ele diz: "Menina, a ti te digo, levanta-te". Para mostrar que Jesus tinha vida nele. Através dele, ele é o doador da vida. A vida era em si, nele mesmo, né? Que ele tinha o poder em si para dar a vida a outros. Né? No exemplo de Lázaro também é assim. Exatamente. E quando ele disse isso, né, para a menina, aqui na última notinha da nossa lição, está no desejado, página 343, fala que um tremor perpassou-lhes instantaneamente pelo corpo inanimado. Quando ele falou essas palavras, aconteceu isso, né? E diz que volveram às pulsações da vida. Então, novamente, ela teve o quê? Vida. Né? Que alegria para aquele pai, para aquela mãe, né? Diante de uma situação dessa, ver a filha dele novamente respirar, né? Ter vida novamente. Interessante aqui que Jesus disse que ela estava dormindo, né? Estava dormindo. E aí fala assim que os olhos abriram-se, como se levantasse do sono. Né? Para Jesus, a morte é um sono mesmo, né? Porque depois que ele ordena a pessoa, a ressurreição da pessoa, a pessoa volta à vida. É muito linda essa lição, né? Porque mostra para nós que um chefe judeu foi até Jesus, né? Um príncipe da sinagoga foi até Jesus. Os discípulos não esperavam que Jesus ia ajudar ele, mas Jesus, na sua misericórdia, decide ajudar Jairo. Né? Mas no caminho ele vai curando outras pessoas, dizendo assim, Jesus não é exclusivamente de uma pessoa, Jesus é de todos. Então ele vai curando as pessoas e depois mostra que Jesus estava preocupado com Jairo. Sim. Não é porque ele estava curando as pessoas que ele não estava nem aí.
para Jairo. Ele estava preocupado. E mostra também que Jesus não admite zombaria, porque quando ele chega naquela casa e as pessoas começam a desdenhar e dar risada, ele pede para todo mundo sair, né? Ele mostra que as coisas de Deus não é brincadeira. Nós não podemos brincar e zombar de Deus. Ele pede para todo mundo sair e só fica ali Jairo, a esposa, e os 3 discípulos. E ele fala para nós que a morte é um sono e que através dele, com o poder dele, ele doa a vida a essa menina novamente. E ela acorda, né? Ergue-se e os pais estreitam, né? Dá um abraço chorando de alegria. Pensamos só, irmãos, como que ficou a vida de Jairo, um chefe da sinagoga, após esse milagre? Pois é. E interessante, outra coisa que é muito interessante a gente notar, que aquelas pessoas poderiam ter testemunhado o milagre. Se não fosse a zombaria delas, né, zombando, assim, o que eles estavam fazendo, dando risada, começaram a dar risada ali de Jesus, eles estavam demonstrando incredulidade no que Jesus tinha falado. Sim. Se eles não tivessem demonstrado isso, eles poderiam ter testemunhado o milagre, né, que Jesus poderia ter ressuscitado ela na frente deles. Mas por causa da demonstração de incredulidade deles, Jesus precisou pedir que eles se retirassem. E aí o milagre aconteceu na frente dos pais. E aqui foi um choro, mas um choro do quê? Alegria. De alegria agora, né? Aquele choro que antes era de tristeza, né? Por ter perdido a menina através da morte. Agora choram, mas num choro de alegria, num abraço gostoso, né? Sim. Então a gente vê que a gente estudando essas lições todas, né? A gente vendo ali os milagres que Jesus fez, é muito maravilhoso, né? Isso traz para nós uma grande esperança, porque o mesmo Jesus que fez tudo isso é o mesmo Jesus de hoje para nós. Nós temos Ele à nossa disposição a todo momento. Basta nós termos essa fé e acreditar que Ele pode nos abençoar em todas as circunstâncias que nós passamos, né? A lição que fica para nós hoje, irmãos, é que independente de quem você seja, independente de quem você é, né? Se você se achegar a Jesus, se você for até Jesus igual o Jairo fez, ele de forma alguma vai dispensar, né? Por mais que as pessoas pensem que não vale a pena, que não pode, Jesus, se você for até ele nunca vai te dispensar. Só que você precisa fazer sua parte. E a parte é ter fé. Porque Jairo teve fé e acreditou em Jesus, apesar de tudo, de qualquer dificuldade. Porque primeiro a filha estava doente, depois a filha tinha falecido, e mesmo assim ele acreditou e teve fé em Jesus. Então, se nós tivermos fé em Jesus, ele faz por nós o impossível. Tudo que nós não conseguimos fazer, ele vai fazer na nossa vida. Mas nós precisamos ter fé. Né? E escolher, né? A gente tem que escolher Jesus. Escolher servir ele, escolher fazer a vontade dele, porque mesmo que nós não conseguimos, se nós escolhermos, ele vai dar poder para nós. Né? Assim como foi com Jairo, né? Com as curas que a gente está vendo, todas as curas que nós já vimos nessa lição, Jesus, ele é todo poderoso, então ele tem o poder de nos ajudar naquilo que nós não conseguimos. Então a gente vê nessas lições assim, maravilhosamente o amor de Deus por cada um de nós, né? O amor que ele teve por aquelas pessoas e também ele deixa essa esperança para cada um de nós. Sim. E nós temos aqui exemplo, né, de curas, de milagres que Jesus fez de pessoas que estavam no fundo do poço. Que aparentemente, aos olhos humanos, né, não tinha condição nenhuma de ser redimida. Né? Principalmente assim, né, o povo judeu, a liderança, para uma pessoa que Jesus curou, que nós já estudamos nessas lições passadas, né, pessoas perdidas. Mas Jesus viu ali uma pessoa como? Uma pessoa que podia ser redimida, que podia ser salva. Né? Então Jesus olhou o coração daquelas pessoas, se condoeu-se com a situação e foi lá para ajudar. A gente vê que grandes bênçãos aconteceu, né? E nessa lição mostra exatamente agora esse chefe, né, Jairo aqui, passou por uma experiência terrível e procurou Jesus. Isso é um detalhe muito importante, que nós também podemos tirar uma lição maravilhosa que ele foi ter com Jesus, porque ele falou, só Jesus pode resolver esse caso. Então nós também temos que procurar Jesus. Fala, Senhor, estou numa situação difícil, mas o Senhor pode resolver. Tenho fé que o Senhor pode fazer isso por nós. E se nós não tiver fé, seremos igual aquele homem, né? Acrescenta a minha fé. Então, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma lição, né? Essa lição linda e maravilhosa. Eu peço que Deus abençoe todos vocês que assistiram esse vídeo até o final.
Peço também a ajuda de vocês, que vocês possam curtir, compartilhar e comentar no vídeo, ajuda muito o nosso trabalho, né? E eu agradeço a participação também dos nossos convidados. E a semana que vem tem mais missões para a vida cristã. Obrigado e até a próxima. Amém.